a nossa queridíssima senadora Lúcia Vânia, que ontem deixou o PMDB um pouquinho entristecido, porque nós tínhamos ainda uma pequena esperança de que pudesse se somar ao nosso partido. Mas parabéns aí pela escolha e que seja muito feliz dentro do partido, que possa continuar contribuindo, não com o partido, mas com o país e com o seu querido Estado. Obrigada, senadora Simone. Eu quero cumprimentar o Jânio Macedo e, em seu nome, cumprimentar todos os presidentes de banco, do Banco do Nordeste e Banco da Amazônia aqui presentes. A minha palavra é dirigida ao Jânio. Primeiro, eu teria duas questões a fazer, Jânio. A primeira seria em relação, eu queria saber se esse aporte do Tesouro Nacional no FCO é na ordem de 2.302 e o retorno do financiamento 3.869, eu gostaria de saber se esses 2 bilhões estão dentro do percentual estabelecido pela Constituição. Porque a mim me parece, infelizmente eu não pude ver a exposição de vossas senhorias, mas me parece que o FCO tem praticamente sido mantido com o retorno do financiamento. E o governo cada vez mais retirando o percentual constitucional que deveria ser aportado. Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação à desvinculação dos fundos. Eu estou aqui perplexa, porque no momento em que nós discutimos a reforma do ICMS, que meu estado, o estado de Goiás, a região centro-oeste, perde substancialmente com isso. Num gesto de boa vontade, nós assinamos o convênio 70 para permitir a convergência de alíquota, para permitir a criação do fundo. Embora o fundo não seja o fundo dos nossos sonhos, nós cedemos para ajudar e procurar modernizar e dar uma finalidade em relação à reforma tributária. Nesse momento em que a gente esboça esse gesto de boa vontade, o governo, praticamente, eu considero isso uma agressão, porque não existe uma política de desenvolvimento regional. Nos retira o ICMS e agora retirar o único instrumento de desenvolvimento que nós temos, isso chega a beirar o absurdo. É uma coisa inacreditável. Eu acredito que o governo, ao elaborar uma PEC nessa direção, ele praticamente dá um tapa na cara nossa, porque é uma coisa tão absurda que eu não tenho nem palavras para dizer da minha indignação com uma proposta dessa envergadura. E eu acho que o governo, além do que, não teve a sensibilidade em relação à DRU, porque eu sei que o governo precisa da DRU. E essa matéria que ele inseriu na DRU inviabiliza o nosso voto. E eu acredito, senadora Simone, que preside essa comissão, eu acredito que não é só a repatriação de recursos que nós não temos que votar, nós não temos que votar nada, convergência de alíquota, e nem repatriação de recursos, e nem formação de fundo, porque isso é um desrespeito à nossa região, é um desrespeito ao trabalho desenvolvido ao longo do tempo por todos os parlamentares, no sentido de ampliar esse aporte de recursos. E nós, da região centro-oeste, ainda temos a dificuldade na operação do FCO. Foi bem colocado aqui. Eu tenho estado com o Jânio constantemente, ele tem tido a maior boa vontade. Eu sei que o Banco do Brasil tem suas limitações, mas é preciso da gente deixar muito claro que nós precisamos ter um instrumento que possa não só administrar, como operar o Banco do Brasil com os olhos voltados para a nossa região. Isso aí não é uma
agressão ao Banco do Brasil, mas eu acredito que o Banco do Brasil faz o que pode, mas nós temos que lutar para ter uma agência de fomento que seja capaz de administrar o fundo, porque nós temos aí quase 30 bilhões de estoque do FCO, que poderia alavancar recursos de outros fundos. Essa administração ela não pode ser retirada da região centro-oeste. E, infelizmente, nós não tivemos força política ainda para fazer isso, embora tenhamos um projeto de lei já elaborado com o apoio da Fazenda, do Ministério da Integração Nacional. O senador Fernando Bezerra, enquanto ministro, esteve conosco nessa luta para criar uma agência que possa administrar, e não tirando do Banco do Brasil a operação, porque tem muito mais capilaridade. O que nós queremos é um banco de segundo piso, uma agência de segundo piso, uma agência que possa administrar esse recurso. E o que a gente vê agora é que nós não temos sequer um instrumento para lutar contra essa vinculação. O único instrumento que nós temos na mão hoje para lutar contra essa vinculação é não votar a reforma do ICMS. Porque se ela é importante para o governo tem que entender que esses fundos é o único suspiro que as regiões têm para o seu desenvolvimento. Era o que eu tinha que dizer, cumprimentar todos os expositores, de forma especial o Jânio, que tem sido muito atencioso com o Estado de Goiás e que tem nos ajudado muito através dos empréstimos, através da discussão do próprio FCO. Tivemos a oportunidade, através da sua gestão, poder, no ano de 2013, dobrar o FCO, numa operação que a gente transferiu o FDCO para o FCO em função da falta de projeto no FDCO. E, no mais, é dizer que eu gostaria, como eu não ouvi, como é que está sendo o FDCO, se esse ano ele já cumpriu o seu objetivo, que é o investimento em infraestrutura. Obrigada, senadora Lúcia Pela ordem, Vânia. senadora Simone Tatti. Só vou fazer uma consideração para o permitir e já passarei a palavra pela ordem com muito prazer ao senador Flecha. Senadora Pela Lúcia, ordem, presidente. Estou inscrito. Só um minuto, senadora, já lhe darei a palavra. Senadora Lúcia, quero parabenizá-la, dizer que Vossa Excelência foi uma das pioneiras nessa questão, já há algum tempo que trata junto do governo federal em relação à questão da unificação da alíquota. Tenho certeza que terá condições de nos capitanear, né, de ser a timoneira dessa nossa mais nova batalha. Dizer, inclusive, que a desvinculação das receitas da União, né, do caso dos fundos, ele já era de 20% e já está passando para 30% das contribuições sociais e das compensações financeiras dos recursos hídricos. Não há necessidade, portanto, de mexer com um fundo que não tem DRU. Já está passando de 20% para 30% as demais compensações. Não há necessidade de mexer com o nosso fundo e eu acho que o governo federal vai ter um bom senso de rever essa questão.